Sejam todos bem-vindos às preleções do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje, nossa preleção terá como objetivo o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo como título principal Não se pode servir a Deus e a Mamon. Trataremos dos itens 3, 4, 9, 11, 14 e 15. O capítulo que dá base a essa leitura, Não servir a Deus e a Mamon, é o capítulo 16, item 13 de Lucas, tendo como suporte o capítulo 19, itens de 1 a 10, e o capítulo 12, de 13 a 21, ambos de Lucas também. Antes de iniciarmos a nossa preleção da noite, oremos. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, equipes espirituais, agradecemos toda a presença, todo o suporte que nos é dado, a fim de que, buscando a palavra do Mestre, a sua luz, consigamos, a partir do entendimento, do nosso autoconvencimento, transformar todas essas palavras em ações na direção do bem. Enfim, transformar na caridade. Que essas palavras possam se calar fundo em nossas almas e que a partir daí consigamos a nossa reforma íntima. Sê conosco, Senhor, nesses nossos bons propósitos. Para iniciarmos, então, a nossa preleção, não se pode servir a Deus e a Mamon, se faz necessário saber o que é Mamon. Não é? Mamon, numa transliteração do hebraico, significa dinheiro. Nas condições em que Jesus colocou, deveria estar dizendo a respeito da ganância, da avareza, as questões de dedicação total, as questões materiais. É disso que tratava Jesus nessa passagem. Kardec, além dessa passagem que está lá em Lucas 16, 13, ele colecionou outras passagens de Jesus que sustentam, que dão suporte a isso que Jesus está falando. Jesus nunca se contradizia. Então, todas as suas passagens vão tendo uma relação a outra, uma relação lógica dessas coisas. E Kardec, o nosso mestre lionês, não é? Ele traz algumas dessas passagens que trataremos logo após, que vai dar suporte ao que Jesus realmente queria dizer a respeito disso. Então, se nós formos lá em Lucas 13, 21, ele vai tratar da avareza. E nessa passagem, eu não vou ler literalmente, né? Porque é por causa do nosso tempo, mas diz o seguinte, que tinha uma multidão e que um jovem então gritou lá, pedindo a Jesus que ele pedisse a seu irmão que desse parte da herança que cabia ao irmão a ele. E Jesus lhe diz, olha, quem me elegeu juiz para fazer partilha de bens? Tome cuidado com a avareza. E aí cabe uma explicação. Naquele tempo, as heranças eram deixadas ao filho mais velho, para que ele pudesse geri-la e geri-la dentro da família. É disso que esse jovem está pedindo então, que essa parte que cabia ao irmão fosse trazida a ele. E Jesus diz que é para se guardar da avareza. Mas ele diz um pouco mais, olha, essas questões materiais não me cabem, porque o meu reino não é deste mundo, como diz no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, ele está colocando também aquela passagem, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As coisas materiais são coisas materiais, são instrumentos que vão lapidar o nosso espírito. Somos entidades espirituais tendo uma experiência material. Então as questões materiais, as leis, as questões que regem a nossa vida social dizem a respeito às questões desta encarnação nossa. E já foram em outros, foram modificando com o tempo, não é? E essas questões são dadas aos juízes que estão aí para esse tipo de coisa. E não aquele que se preocupa com as coisas materiais. E ele alerta, cuidado com a avareza, cuidado com o mamon, que pode desvirtuá-lo do caminho reto. Obviamente a porta mais estreita, o caminho mais pedregoso,
que é aquele que vamos enfrentar as questões de nós mesmos, é o encontro de nós conosco mesmo. E esse é o grande problema nosso, porque aí não há mentiras, não há falsidades, não há hipocrisia quando conversamos conosco mesmo, não é verdade? Então Jesus, diante dessa passagem, ele traz a questão da avareza e diz e confirma que ele está trazendo os valores espirituais, que são os valores que realmente importam. Se passarmos lá em Mateus 6, e essa passagem de Lucas 16, 13 também está em Mateus 6, 24, né? Onde ele diz assim: homem, está onde está seu coração, não colocais o vosso coração, vossas riquezas, onde as traças comem, os ratos roem, os ladrões roubam. Ele está dizendo a mesma coisa. E é justamente após isso que ele vai falar isso lá em Mateus: não se pode servir a dois senhores, né? Que é a Deus, que é amor, que é a espiritualidade, e a mamon, que são as coisas da matéria, a avareza, o dinheiro, a ganância. E note que ele está falando que não é para ter ganância e avareza, não que não devemos gerir aquilo que nos cabe gerir, os bens materiais, né? Também depois, lá em Lucas, capítulo 19, itens de 1 a 10, é a passagem que diz respeito a Zaqueu. Então, Jesus caminhando, existia lá um publicano. O publicano era aquele que arrecadava impostos dos judeus para levar a Roma, e eram muito mal vistos, eram tidos como pessoas de má vida, não é? E Zaqueu era um desses publicanos, e ele tinha uma estatura muito pequena, disse em torno de 1,30 m, e ele não conseguiria ver Jesus. Então ele sobe num pé de sicômoro, que é uma árvore que tinha lá na avenida que Jesus passaria, ele sabia que passaria lá, e Jesus o vendo, diz a ele: desce aí, Zaqueu, desce da árvore, que se faz mistério que eu passe a noite em sua casa. E Zaqueu ficou sem jeito e desceu e levou Jesus para sua casa, e Jesus disse assim: hoje chegou a salvação nessa casa. Mas aqueles que viram Jesus entrar na casa de uma pessoa de má vida, logo comentaram o que faria ele lá, né? E ele disse que quem precisa de médico são os doentes. E Zaqueu se transforma nesse momento, dizendo que daria metade de seus bens, se ele tivesse roubado alguém ou dilapidado o patrimônio de alguém, que ele devolveria em dobro, etc, etc. O que está colocado nessa passagem? Está colocado que, embora Zaqueu tivesse todo o dinheiro, ele não tinha paz espiritual, ele não tinha tranquilidade de mente, de espírito, que é o que falta, porque a matéria não consegue suprimir as questões do espírito, não é? Não adianta de nada você ter economicamente muito dinheiro, muitas propriedades, você não acrescentará um só segundo na sua vida. Então, ele traz mais uma vez que as questões são as questões espirituais, que devemos estar o tempo todo vigiando e orando para que enxerguemos esse caminho da luz, essas condições de desenvolvermos espiritualmente. De novo, somos seres espirituais tendo uma experiência material segundo Teilhard, né? Então é disso que trata a encarnação de Jesus aqui entre nós, nos trazendo essa experiência de vida. E continua Kardec então nos itens 3 e 4, né? com essas duas passagens, mas lá no item 9 ele trata do que seria então a verdadeira propriedade. O que é propriedade? Propriedade é aquilo que a gente tem e que ninguém pode nos tirar. Ora, só é nosso, verdadeiro nosso, aquilo que podemos gerir, pôr e dispor ao nosso gosto, que nós temos controle sobre aquilo que temos. E a única coisa que a gente pode ter controle total sobre isso são o nosso intelecto, as nossas condições morais, éticas. Portanto, são questões que dizem respeito ao espírito e não à matéria. Que tudo aquilo que é material, de alguma maneira, não dispomos dela, porque ela pode nos ser retirada a qualquer momento, de uma maneira ou de outra. Elas não nos pertencem. Somos fiéis depositários dessa matéria para geri-la, mas não nos pertence. Todas as questões são questões que pertencem a Deus.
As conquistas verdadeiras são as conquistas do espírito. Portanto, quando buscamos alterar os nossos comportamentos, fazer a nossa reforma íntima, estamos burilando esses valores espirituais que são os valores que realmente interessam. Voltando a Mateus 6, ele diz lá: onde está seu coração? Onde está sua riqueza? Está o seu coração. E onde está isso? Onde é que as coisas não são destruídas? Que as coisas são firmes, constantes? Dentro dos valores espirituais. É disso que vai tratando Jesus no decorrer desses itens que estamos aqui a tratar. Então, se eu tenho fortuna, seja ela de que tamanho for, porque a fortuna é sempre referência à sociedade a qual pertençamos, não é? Qual o melhor emprego dessa fortuna? O melhor emprego da fortuna é a caridade. Entendamos como cada um dos irmãos necessitam disso e dentro das nossas possibilidades, possamos então estar fazendo a caridade, não só a caridade material, mas muito mais a caridade moral. É essa caridade que vai nos fazer seres espirituais diferentes. É essa caridade de dispor daquilo que você tem para o bem geral, o bem da sociedade, daqueles que sofrem, daqueles que necessitam. Esse é o melhor emprego, a fortuna, as questões econômicas que possamos tê-las. E aí a gente pode entrar em outras discussões do tipo, e os desprendimentos dos bens terrenos? Como se fazer isso? Talvez devamos, tudo que temos, gastar desordenadamente, indisciplinadamente? Não. A prodigalidade, ou seja, o gasto fácil em favor próprio, muitas vezes diz respeito muito mais ao seu orgulho e ao egoísmo. Como é que você está gastando isso? Jesus nos diz que Deus, quando entrega a fortuna a alguém, Ele está querendo que essa pessoa faça o seu gerenciamento, não só para si, mas todos quantos necessitem. E se eu vou me desfazer da fortuna para o meu bem próprio, para os meus prazeres, isso está ligado a uma falta de caridade para com o próximo. Eu estou trazendo à baila o meu egoísmo, o meu egocentrismo, procedimentos egóicos. Isto é que está por trás da palavra do Mestre, que sempre combateu o orgulho e o egoísmo. Também há aquele que diga, não, então eu trabalhei muito, foi tudo que eu recebi foi a troco do meu trabalho, do meu suor, horas. E Deus, onde entra nisso? Deus não faz parte desse seu mundo? A saúde, as oportunidades, como lhe apareceram para que você pudesse manter ou conquistar aquilo que por hora tem? Deus faz parte. Quando a pessoa diz isso, de novo, está trazendo à baila o seu orgulho, que eu não dependi de Deus para nada, porque foi com o meu trabalho, horas. Como é que você está inserido nesse contexto? E esse que assim conseguiu, e por saber o valor de cada centavo que ele conquistou, deveria ter olhos de ver a respeito daquele que sofre. Normalmente se dá uma lição de moral, vá fazer o que eu fiz, olha como eu consegui assim, assim, assado, não se olhando para a necessidade imediata daquele. Devemos então socorrer aquele que necessita para somente depois buscarmos alterar o seu caminho, instruí-lo na direção do bem, da disciplina, da lealdade, do comedimento. É disso que Jesus diz. Ele não condena a riqueza. Ele diz sim que a riqueza é uma prova difícil, porque diante dos favores, diante das facilidades que a riqueza pode trazer, as pessoas se perdem nas coisas do mundo.
se sentindo maiores do que são, não olhando em seu derredor. E aí é servir a Mamon. E note que ele fala servir a Mamon, não é gerenciar as questões de Mamon, do dinheiro, é autocontrolar-se a respeito do que fazer, como fazer e quando fazer, tendo como foco principal a sociedade, todos aqueles que sofrem ou que estão sob o nosso gerenciamento. É disso que trata Jesus em cada uma das questões que diz respeito ao mundo material. O Mestre Jesus sempre nos traz luz ao caminho. Ele não diz em nenhum momento que as pessoas estão colocadas nessa encarnação para se perderem e que Deus coloca provas impossíveis de serem cumpridas. E a riqueza é uma dessas. Tenhamos então cuidado com todas as questões materiais que nos acercam. E mais uma vez, surge aí então mais uma pergunta. Ora, se somos depositários das riquezas, não somos donos das riquezas, seria justo que pudéssemos transmitir aos nossos herdeiros, descendentes ou ascendentes, depende de como vai ser visto isso, as riquezas que somos depositários? E é respondido que sim, é justo que assim seja, faz parte do mundo, que ela continue, porque aqueles que receberão essa herança deverão também poder administrá-la idealmente, porque em verdade quem estará no controle disso tudo é Deus. E se Deus achar que esses descendentes ou esses ascendentes, esses herdeiros não fazem jus àquilo, ele vai tirar e passar para o lugar do mundo que ele ache que deve ser de melhor emprego. Então, é justo que a herança seja passada. É justo que os bens que foram conquistados sejam repassados aos seus herdeiros. E tudo isso fica por conta de Deus, saber como é que isso será gerido. De modo geral, todas as riquezas, todas as questões materiais que se nos acercam, são simplesmente instrumentos para que podemos burilar o nosso espírito, e assim devemos considerar. Nada nos pertence, a não ser o nosso desenvolvimento intelecto-moral, com os nossos esforços, que são conquistas, que não nos serão tiradas, nem nessa, nem em outra encarnação. Todas as encarnações são um acréscimo constante das conquistas que fizemos em cada uma delas no sentido intelecto-moral, já que podemos nascer em condições diversas em cada encarnação, em situações diferentes, mas as conquistas interiores, essas sim nos pertencem e não jamais serão tiradas, porque as conquistas do espírito são conquistas eternas. Dessa maneira, agradecemos ao Mestre Jesus as lições de amor e bondade, as questões que nos são trazidas, que nos dão regozijo à alma, que possamos, muito além de agradecer, aprender com essas lições e fazer delas ações na direção do bem. Ações que possam fazer com que todos quanto nos acheguem nunca saiam diante de nós pior do que quando chegaram. Possam sair sempre mais tranquilas e mais felizes, que o nosso exemplo na direção do bem, na direção da luz, na prática da caridade, possam arrastar tantos quantos conseguirmos para o grande rebanho do Mestre Jesus. Sê conosco, Senhor, nesses nossos bons propósitos. Após, então, ouvirmos a palavra do Mestre, as interpretações possíveis e necessárias, que possamos, então, praticar um pouco da caridade. A caridade que não é só econômica, a caridade que pode ser uma caridade através do pensamento, das vibrações. Portanto, possamos, nesse momento, vibrar por todos que sofrem. Mestre Jesus, equipes espirituais, Pai de amor. Queremos, Senhor, emitir nossos pensamentos, nossa tranquilidade, nossa paz, nossa fé, nossa esperança na direção de todos aqueles que sofrem. Sabemos que
que o pensamento pode atingir os mais longes rincões, que eles podem alterar ambientes, podem buscar mentes enfermiças e poder trazê-las à saúde do espírito. Dessa maneira, mestre, queremos vibrar por todos aqueles que se encontram em leitos de hospitais, que se encontram enfermos, adoentados, essa pandemia que se abate sobre o mundo, que todos possam encontrar a esperança, a fé, a certeza de que a vida sempre continua e que essa esperança possa fazer com que a sua saúde se restabeleça. Também, mestre, queremos vibrar por tantas pessoas que perderam os seus empregos, que estão em situação de grande necessidade por falta das questões econômicas. Que seus augúrios, que seus desejos de um emprego, de uma forma de ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto, possam ser feitas. Vibramos agora, Senhor, pelas crianças que neste momento se encontram em suas casas, as escolas fechadas, que elas possam receber o alívio, receber um momento de paz em suas almas que se desenvolvem mais ainda e que possam ter a paciência necessária até que tudo se volte ao normal e possam reconquistar o seu ambiente escolar, o seu ambiente de creche, o seu ambiente de desenvolvimento intelectual. Vibremos agora pelos nossos lares. Que cada um de nossos lares possam ser foco de luz a todos que lá se acheguem. E que se houver algum irmão que possa estar nesses ambientes e possam estar consciente ou inconsciente trazendo algum mal, que eles possam ser esclarecidos, possam ser encaminhados, a fim de que o caminhar da nossa família possa continuar na senda da luz. E finalmente, mestre, queremos vibrar por nós mesmos, para que possamos nos manter firmes em nossos propósitos, que tenhamos a disciplina necessária, a paciência, a fé e principalmente a gratidão de tudo o que recebemos, olhando para o caminho estreito, para o caminho da salvação, para o caminho da libertação das questões materiais em função das questões espirituais. Agradecemos ao Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, equipes espirituais, por todos os pensamentos, por todas as vibrações, que elas cheguem aos seus destinos e possam transformar ambientes e mentes. Sê conosco, Senhor, nesses nossos bons propósitos. Que assim seja.